que vocês acham, na sua opinião, de acordo com a sua experiência. Me fala aí nos comentários o que você acredita que aconteceria caso a gente nunca repreendesse as crianças por algo de errado que elas fizeram. Se simplesmente a gente fosse perdoando, sem dar a oportunidade para essa criança aprender que aquilo que ela fez é errado, reconhecer que o que ela fez é errado e pedir perdão para que haja conserto. Não diferente desse caso das crianças, acontece também a mesma coisa com a gente, exatamente isso que você ouviu. Mas antes de tudo, eu quero que você deixe aí nos comentários qual o próximo assunto polêmico que vocês querem que a gente traga para esse canal aqui, pra gente conversar, pra gente debater, pra gente ver os dois lados da história e também pra gente se edificar, né, meu povo? Porque isso aqui é o mais importante. O mais importante é que a gente chegue até a verdade das coisas, até o fato. A verdade, ela é só uma e ela não tem medo de ser questionada. Então fica comigo aqui nesse vídeo, me ajuda aqui nesse engajamento, deixando o teu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, ok? Posso contar com você? Então vamos lá. Eu não sei você, mas de acordo com a minha experiência de filha e de mãe, eu sei que a gente precisa educar os nossos filhos de acordo com aqueles princípios que o Senhor nos deixou, certo? E Jesus, ele nos perdoa dos nossos pecados, na verdade, esse é um fato. Fato é, Jesus perdoa os nossos pecados. Mas existe uma coisa que a gente precisa fazer para que de fato Jesus perdoe os nossos pecados. O que seria essa coisa? Arrependimento. O arrependimento em si já causa uma mudança de atitude, porque se você está verdadeiramente arrependido de fazer alguma coisa, você não vai fazer aquilo de novo, pelo menos não querendo por querer. Quem nunca foi em uma igreja, por exemplo, e ouviu falar do tal liberar perdão? Você precisa liberar perdão para os seus pais que te fizeram mal na infância. Você precisa liberar perdão pro, sei lá, para quem magoou você, para quem te causou algum dano, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual. Esse liberar perdão normalmente vem acompanhado de nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de consequência para aquele que está sendo perdoado, certo? Quando, na verdade, se você parar para pensar, nem Jesus fez isso. Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas aí, de acordo com o que você e eu conhecemos da palavra e conhecemos sobre o caráter de Deus, nós sabemos que o Senhor jamais perdoaria uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados. Então, se nem Jesus carregava esse fardo, por que nós temos que carregar esse fardo? Inclusive, meu esposo escreveu um e-book e esse pontinho tão importante é um dos tópicos do e-book que ele escreveu. Tem outros assuntos também polêmicos, mas esse é um dos tópicos que tá assim, ó, muito top. Então, para não ficar nas minhas palavras, né, vamos ler aqui algumas coisinhas que estão na Bíblia. Fica aqui comigo nesse vídeo, não vai embora não, ok? Vamos lá. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, tá escrito bem assim, olha. E quando levantardes para orar, perdoai algo que possuirdes contra alguém, para que também o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas más ações. Esse versículo, ele é muito utilizado por pessoas que defendem que o perdão que nós devemos dar ao nosso próximo, ele tem que ser incondicional, certo? Mas eles esquecem que tem um versículo seguinte, e no versículo seguinte, vamos ler comigo? Diz assim: porque se vós não perdoardes, tampouco o vosso Pai que estás no céu vos perdoará as vossas más ações. Não entendi nada, Maia. Eu vou explicar, calma.
para que Deus perdoe as nossas ações, nós precisamos ter aquela atitude que nós já falamos aqui no vídeo, uma atitude de arrependimento. E esse arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele gera mudança de atitude. Por mais que pode ser que ali pra frente você erre de novo na mesma coisa, você não está mais errando propositalmente, ou você não está mais errando sem consciência de que aquilo ali já aconteceu antes e que deu ruim pra você, que deu ruim pra mim. A gente precisa ver que Deus disse: tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Para que Deus me perdoe, eu preciso ter essa atitude de arrependimento, de reconhecimento de que eu estou errada. Então, por que no versículo anterior tem que ser incondicional? Se no próximo versículo está falando de algo que nós sabemos que é condicional, porque o perdão de Deus é condicional ao seu arrependimento e pronto. Deus é sim, sim, não, não. É esquerda ou é direita, não tem ficar em cima do muro. Não existe verdade relativa com Deus. Vamos para mais um versículo muito interessante, por sinal. Vamos lá. Lucas 23, 34. Jesus está falando: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus está nos mostrando que, independente de como as pessoas são, nós devemos interceder por elas. Assim como nós devemos interceder pelo nosso presidente, seja ele bom ou mal, nós devemos interceder pelo povo de Israel, para que eles vivam em paz. Então nós devemos interceder pelas pessoas. É isso que Jesus está ensinando. Mas de fato, pense comigo aqui, ó. Pensa aqui, Camaia, pensa. Se Jesus estivesse falando isso e fosse uma coisa literal, então Deus, Pai que estava no céu, ao qual Jesus estava orando, naquele momento teria que salvar todos aqueles homens que estavam crucificando Jesus, mesmo sem eles se arrependerem, mesmo sem eles reconhecerem o erro deles. Isso bate? Isso tá certo pra você? Você acha que isso é justiça? Sendo o nosso Deus um Deus justo? Vamos para mais versículos. A gente vai chegar lá, porque nós vamos falar realmente o que a gente tem que fazer, como deve ser feito, de maneira biblicamente correta, e não de qualquer jeito, só porque vai fazer bem para você não ficar magoada, não guardar rancor. Então, calma. Vamos chegar lá. Outro versículo que as pessoas normalmente usam para dar base para elas continuarem ensinando as pessoas a perdoar sem a pessoa realmente se arrepender é o versículo onde Estevão se torna um mártir, certo? Então vamos ler juntos. Atos, capítulo 7, versículo 60. E posto de joelhos, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E havendo dito isso, dormiu, ou seja, será que não tem muito assim em comum com Jesus na cruz? Porque Estevão estava sendo apedrejado, ele ia morrer como um mártir. Jesus estava sendo colocado na cruz, ele também ia morrer, entregando a sua vida para que o mundo pudesse ser salvo, mas não todo mundo, apenas aqueles que o reconhecer como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados. Então aqui não está falando que Estevão perdoou os pecados desses homens. Estevão está praticando exatamente aquilo que Jesus ensinou na cruz, intercedendo por aqueles que estavam apedrejando ele. Isso significa, gente, que Deus perdoou todos aqueles homens e todos aqueles homens que estavam apedrejando Estevão até a morte, eles foram salvos? Não. Significa que Estevão estava praticando o amor quando Jesus disse: amai os vossos inimigos. Jesus disse isso. Então, ele não disse assim, perdoai os vossos inimigos. Ele disse, amai os vossos inimigos. O que Jesus fez na cruz, intercedendo por aqueles que eram inimigos dele naquele momento, e o que Estevão fez intercedendo é a prática, o exercício, o amor em ação. É simplesmente isso, é você praticar o amor, porque o amor que você tem pelo teu inimigo não pode ser um sentimento, porque Jesus sabe que é impossível você conseguir amar
o teu inimigo como você ama, tua mãe, teu pai, teus filhos, teu esposo, tua família em geral, teus amigos. Não tem como você ter sentimentos bons, sentimentos, Ai, como eu amo meu inimigo, como eu gostaria que meu inimigo estivesse aqui na minha casa comigo, assistindo um filminho e comendo uma pipoca no dia chuvoso de domingo. Gente, é impossível. Quando Jesus disse para que a gente ame os nossos inimigos, é um amor de ação, de atitude. Por exemplo, se o seu inimigo tiver fome e ele chegar na tua casa e te pedir um prato de comida, tu vai lá e dá um prato de comida pro teu inimigo. Se o teu inimigo tem sede, tu vai lá e bota um copinho d'água pro teu inimigo. Se ele tá com frio e você tem condições, você dá uma coberta, dá uma blusa de frio. Você vai amar o seu inimigo fazendo coisas, dando aquilo que ele precisa. Caso ele bata na tua porta, você não vai poder virar as costas. Isso não é perdoar o que ele fez. Isso é exercitar o amor. Espero que vocês estejam entendendo, com todo amor e carinho que tem no meu coração. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar, porque a gente já lida com isso diariamente. O meu compromisso não é comigo. O meu compromisso não é com o que o meu esposo diz. O meu compromisso é com Jesus Cristo e com a verdade que está escrita na palavra. Jesus Cristo, porque Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus viva e eficaz. Em Lucas 17, versículo 3. Tende cuidado por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso se arrependa, perdoa-o. Vamos ler de novo? Tende cuidado por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso se arrependa, aí sim você perdoa-o. Se 7 vezes ao dia te ofende e 7 vezes ao dia retornar a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-o. Eita! Meus irmãos, quando Jesus é questionado, quantas vezes eu devo perdoar? Ele diz, 70 vezes 7. Mas é 70 vezes 7 que você vai perdoar o teu irmão quando ele te pedir perdão. Quando ele se arrepender. Lembra daquela passagem que fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, você vai até ele. A gente acabou de ler isso. E aí, você conversa com ele, dá uma chance pra ele, pra que ele se arrependa, né? E aí, se ele se arrepender, tu ganhou teu irmão. Mas, se ele não reconsiderar, se ele não se arrepender, se ele... Ok, pegue mais uma pessoa e vá você, mas dessa pessoa lá como uma testemunha. E fale com esse irmão de novo. Mais uma vez você está dando a segunda chance desse irmão se arrepender daquilo que ele fez errado, daquilo que ele praticou contra você. Se o teu irmão, vocês estão lembrando disso? Estão lembrando dessa história? Se o teu irmão não se arrepender, você vai lá diante de toda a congregação e você vai falar o que aconteceu, mais uma vez, dando pela terceira vez a chance desse irmão se arrepender, reconsiderar, pedir perdão e tudo ficar ok. Se esse irmão não se arrepender nem assim, aí você considera ele como publicano e gentil. O que isso significa? O que isso significa? Que você, meu irmão, e eu não somos obrigados a perdoar pessoas que são consideradas publicanos e gentios. Nós somos obrigados a perdoar aqueles que são nossos irmãos. Presta atenção. Se mesmo você levando o teu irmão diante da igreja, isso está escrito, não sou eu que estou falando. Mesmo você levando o teu irmão diante da igreja toda, como prova, como testemunha de que você está dando uma oportunidade do teu irmão se arrepender daquilo que ele fez de errado. E mesmo assim ele não se arrepende. Jesus não fala, então perdoe-o mesmo assim. Jesus fala, considere-o como publicano e gentil. Então, a partir daquele momento, você não tem mais obrigação de considerar aquela pessoa como um irmão ou uma irmã na fé. Você pode considerar ela como um descrente. Olha como Deus é incrível, incrível.
Gente, e eu tô falando isso por quê? Porque eu quero que vocês guardem mágoa no coração, porque eu quero que vocês se vinguem contra seus inimigos, porque eu quero que a igreja nunca na vida. A minha intenção de falar isso pra vocês é abrir os olhos de vocês, porque a gente não precisa mascarar a verdade, deixar a verdade mais bonitinha, mais atrativa. A verdade é a verdade, o que liberta é a verdade pura, nua e crua. Não existe esse negócio de botar uma firulinha na verdade para que ela pareça mais agradável. Essa verdade não é mais uma verdade, ela é uma verdade manipulada, ou seja, ela acabou virando uma mentira. Então, a gente precisa entender que a verdade que liberta é de fato Cristo. É a verdade que está escrita aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mais uma vez, se confessarmos. Quando a gente confessa, estamos arrependidos. Queremos o perdão de Deus porque temos a intenção de mudar a partir daquele momento. Quando você perdoa uma pessoa sem que ela se arrependa, ela não vai mudar. Ela não vai aprender que existem consequências. Claro, meus irmãos, o Senhor diz: minha é a vingança. Nós não podemos desejar o mal. Nós não podemos nos vingar, nem prejudicar pessoas que nos prejudicaram. Só que isso não tem nada a ver com perdão. Sabe o que isso quer dizer? Que você está praticando o amor. Eu não vou me vingar daquela pessoa. Eu não vou perdoar ela pelo que ela fez de errado. Eu não vou tirar a culpa, porque perdoar é assim, ó, você está tirando a culpa daquela pessoa e jogando na lata de lixo. É isso que você está fazendo. Quando você desculpa ou quando você perdoa uma pessoa por algo que ela cometeu, você está tirando de sobre ela a culpa daquilo que ela fez. Mas o amor já não. O amor você não precisa tirar a culpa da pessoa. Ela continua culpada, mas você aceita que é Deus que vai tratar com ela. Mas você também não pode se sentir na obrigação de perdoá-la. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, muito ferida, porque passou muitas coisas durante a vida dela. O testemunho dela é fortíssimo. Ela foi quando ela era criança. Depois, os pais dela, ao invés de defendê-la, apoiá-la, protegê-la, né, tiveram atitudes totalmente opostas disso. E conforme ela foi crescendo, as coisas só pioraram. Depois ela se tornou uma adulta e ela se casou com uma pessoa. E depois do casamento, essa pessoa começou a demonstrar algumas atitudes muito tristes no casamento. Inclusive, o próprio marido também abusava dela. E ela, indo buscar ajuda e auxílio dentro de uma igreja, conversar com pastores, o conselho era que ela permanecesse, porque ela não poderia se separar. E que ela deveria ficar ali orando pelo casamento, para que o marido dela mudasse, que Deus restaurasse aquela pessoa, ou fizesse de novo, né? Porque não tinha nem o que restaurar, porque a pessoa já era assim, né? Enfim, então ela conta que ela se sente condenada ao inferno, de tanto que as pessoas dizem para ela que ela precisa perdoar, liberar perdão para essas pessoas que tanto fizeram mal para ela durante a vida toda, e ela não consegue, porque ela até fala: eu libero perdão, eu perdoo, mas aí daqui um pouco aquele sentimento ruim volta tudo de novo. E aí ela cansou de lutar contra isso, se afastou do Senhor porque se sentiu incapaz de perdoar. Olha o tamanho desse fardo que foi colocado sobre essa mulher. Meu Deus, como é perigoso. Vocês percebem que, não, mas isso é uma coisa boba. Não, gente, isso é uma coisa muito importante. Influencia diretamente na salvação das pessoas. Existem coisas muito perigosas, coisas que parecem simples, parecem bobas, parecem não ter importância, mas é uma alma que está sendo condenada por conta de fardos pesados colocados nas costas dela por homens. Eu não acho que eles fazem por mal, realmente acho que eles têm a boa intenção de ensinar as pessoas
liberar perdão para que elas não retenham mágoa, porque a própria palavra fala que a mágoa é como, não é com essas palavras, mas fala como se ela fosse um câncer que vai te corroendo por dentro. Só que você não guardar mágoa da pessoa não tem nada a ver com você ser obrigada a perdoar alguém que não está arrependido do ato que cometeu. Você pode não guardar mágoa deixando na mão de Deus, porque Ele é justo. Porque se você perdoa essa pessoa, nem justiça de Deus você vai querer, porque você já perdoou essa pessoa, por que Deus vai precisar fazer alguma justiça em relação ao que você viveu? Você já perdoou, gente. A gente não deve guardar mágoa, a gente não deve se vingar, a gente não deve ser rancorosa, mas isso não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver comigo. Porque aquela pessoa já me fez tanto mal no passado, ela já me magoou, ela já roubou a minha vida, a minha alegria, prejudica até a saúde da gente, porque o estresse, a ansiedade, ataque do pânico vem por conta de coisas como essa. Eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor, porque eu confio que Deus é justo para pegar a minha causa. Quem vai fazer justiça é Ele. E ai daquele que cair nas mãos do Deus Altíssimo. Entende? Então eu não vou fazer justiça com a minha própria mão, porque daí eu já fiz justiça. Mas eu também não vou perdoar, porque daí eu já perdoei. Por que Deus vai fazer justiça se eu já perdoei? Aquela passagem que fala sobre o homem que tinha uma dívida muito grande, e aí ele vai até o rei, e aí lá ele conversa com o rei, ele fala, olha, eu não tenho condições de te pagar, perdoa a minha dívida. Ele tá pedindo perdão, ele teve uma atitude, ele foi até esse rei, e ele pediu perdão, olha, me perdoa, eu não tenho condições de pagar, e o rei perdoou. Olha só como Deus é maravilhoso. Quando esse homem saiu de lá, ele encontrou uma pessoa que devia para ele, muito menos do que ele devia para o rei. E esse homem pediu perdão para ele. Meu Deus. Esse homem pediu perdão para ele. E o que ele fez? Ele não perdoou. Ele endureceu o coração dele. Mas esse homem pediu perdão para ele. Então, o que aconteceu? Olha isso. O que aconteceu? O rei ficou sabendo e mandou prender esse homem. Meu Deus. É assim que funciona. Ele não foi perdoado. Nenhum de nós temos condição de pagar a nossa dívida com Cristo. Porque Ele já pagou o preço na cruz, e um alto preço. Mas, para que seja efetivo o sangue de Cristo na nossa vida, a gente precisa se arrepender. Então, faça você a coisa certa. Pratique o amor. Se Deus trouxer o teu inimigo na tua porta te pedindo um pedaço de pão mofado, dê o melhor pedaço de pão. Não precisa perdoá-lo, não precisa abrir a porta da tua casa e colocar ele dentro da tua casa, porque é como uma vez eu estava conversando com um pastor muito querido lá de Minas Gerais, que eu tenho muito respeito, muito carinho, que é o pastor Felipe Moraes, do canal Curso Bíblico Online. Ele falou, se tu cria uma cobra, você tá fazendo carinho na cobra, a cobra vai te picar. Aí você, eita, me picou. Continua fazendo carinho na cobra, a cobra vai te picar de novo. Por quê? Porque cobra pica, é só o que ela sabe fazer. Tu não vai botar o teu inimigo dentro da tua casa, mas você vai amá-lo com atitudes. E é isso. É isso. Isso basta. Porque é isso que a palavra ensina, nada além disso. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha edificado a tua vida, tenha trazido luz, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Onde a gente vai, a palavra vai assim, iluminando os nossos pés, para que a gente não tropece. Se você quer saber mais detalhes sobre esse assunto, se você ficou com alguma dúvida, se você simplesmente quer se aprofundar na palavra de Deus e sair do leite, vá para o alimento sólido. Eu indico para você, não só porque foi o meu esposo que escreveu e eu realmente tenho muito orgulho, eu sou uma esposa muito orgulhosa porque meu marido é um homem maravilhoso, cheio do Espírito Santo, mas realmente porque eu creio que esse livro vai te ajudar a entender muito mais profundo as coisas que o Senhor quis nos ensinar. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não se importam mais com a profundidade nem com o alimento sólido, mas se contentam a vida inteira em tomar leite materno. Mas o leite materno, uma hora, não sustenta mais. Então as pessoas vão morrendo espiritualmente, eu não sabem nem por quê. Mas eu sei, é falta de nutriente, é falta de alimento sólido.
tá bom? Um grande beijo no coração, fique com Deus, meus amores. Tchau, tchau.